Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 28 graus aqui em Natal, sensação térmica de 30 graus. Chuva demais, mas bastou sair na capa da tribuna de hoje que a previsão era de mais chuva e as chuvas pararam, graças a Deus, porque eu vivi um dilúvio aqui no mês passado e acabei de acabar uma reforma para resolver esse dilúvio. Mas infelizmente eu tive problema de novo no teto com essa chuva, já estava temendo por um novo dilúvio, embora dessa vez, mesmo com mais chuva, o problema tenha sido bem menor. Mas ainda bem então que saiu lá na capa da tribuna dizendo que a previsão é de mais chuva, porque a chuva foi embora. E aqui já começou então tudo a secar. Mas hoje, sexta da paixão, os religiosos, católicos, os cristãos, né? Tiram um dia de jejum, um dia de não comer carne. Aliás, eu acho isso uma graça, essa história de não comer carne. Não, eu vou falar depois a respeito disso, né? Hoje o tema é como as andorinhas, porque de ontem para hoje eu estava só comprovando como a humanidade se comporta, como a natureza em geral, inclusive as andorinhas. Andorinha, quando chega o verão, ela migra. Aliás, os pássaros em geral migram quando é inverno, quando é verão, para se manterem numa temperatura mais ou menos agradável. O ser humano é do mesmo jeito, né? Chega o verão, vai todo mundo para a praia, né? Se muda de vez para a praia, para as casas de praia, o pessoal se comporta realmente como andorinhas. E é assim o ano inteiro. Eu estava me dando conta disso ontem, porque muita gente tira aí realmente o feriado para relaxar, para ir para as praias e tudo, nesse comportamento, como eu digo, de andorinhas. Mas eu, pelo menos, ultimamente, os feriados têm sido para botar as coisas em ordem dentro de casa, organizar tudo, especialmente depois dessa reforma. Então, só ontem eu consegui dar uma passada para comprar, de novo, o comportamento da humanidade. Ovo de Páscoa, esse ano eu fiz diferente, é um ovo só para todo mundo. Como aqui em casa está todo mundo com problema em relação à glicose, né? Todo mundo ou é diabético ou é pré-diabético. Ninguém mais pode estar se dando ao luxo de comer nada que tenha açúcar, ou que lembre açúcar pelo menos. Então, um ovo só para todo mundo está ótimo, diet. Foi assim que a gente fez, passou lá na Cacau Show. Aí eu vou entrar na questão de como são as andorinhas, porque eu fiquei impressionada como vira ano, sai ano, sempre da quinta para sexta-feira. Nem sei se amanhã, sábado, é assim também, porque eu não costumo sair em busca de ovo de Páscoa nessa época. Mas tá lá, a fila na Cacau Show do Midway. Eles até organizam, colocam lá a fila pro outro lado do corredor, porque não cabe ninguém dentro da loja. E como as coisas são engraçadas, né? Como o ser humano é voltado a fazer a mesma coisa sempre. Se vende tanto naquela Cacau Show do Midway, que eu já disse que eu acho que deve ser a franquia mais arrecadadora que existe da Cacau Show no Brasil. Eu já encontrei Cacau Show até no aeroporto lá de João Pessoa, quando fui, inclusive num ano que viajei. Comprei lá um ovo de Páscoa para trazer para cá, porque já ia chegar aqui na Páscoa. Mesmo preço, inclusive, nem muda. Mas a Cacau Show do Midway é uma coisa imoral, de gente o tempo todo. O movimento dela, normalmente, é o movimento das outras nessa época de Páscoa. E quando chega essa época de Páscoa, é o movimento dela. Acho que se eles quisessem comprar ali aquela parte daquele andar ali do Midway todinho, ainda assim, ainda ia ter gente fazendo fila para entrar. Mas olha só como lá tem movimento. Nesse ano, eles resolveram abrir uma loja temporária no mesmo andar, só que lá dentro do supermercado Extra. Eles pegaram lá um galpão do Extra, que eu não sei nem o que era, que é depois da farmácia do Extra, e colocaram uma loja da Cacau Show lá, cheia também, só que não tinha a mesma fila
que tinha a outra, porque como eu digo, o ser humano é um negócio engraçado, né? Então, em vez de seguir para a loja temporária, que é bem maior do que a loja original, e ainda assim tem a fila dentro, o povo prefere ficar na fila para aquela outra que é super apertada. Você se vira, você já derruba alguma coisa na prateleira, de tão apertada. Aí eu até me lembro de ter comentado, vixe Maria, todos os shoppings devem estar assim, por causa desse negócio, dessa desgraça dessa Páscoa, que todo mundo compra esses ovos em cima da hora. Aí Janaína disse, não, é porque o Midway não cobra estacionamento. Vamos lá pro Natal Shop, você vai ver o vazio. Tive que dar a mão à palmatória, quando a gente conseguiu comprar tudo que tinha lá no Midway e saiu. Quando chegamos no Natal Shop, não tinha quase ninguém para o movimento do Midway. Pode-se dizer que no Natal Shopping era como se fosse um feriado, sei lá, dia 1º de janeiro. E o do Midway era o 24 de dezembro, que sai todo mundo para comprar os presentes de Natal, de véspera. Então, é incrível o comportamento do ser humano, como deixa mesmo tudo para a última hora, não tem jeito. E além de deixar tudo para a última hora, ainda frequenta os mesmos cantos com os mesmos objetivos. Não tem jeito. Então, ovo de Páscoa é uma dessas. Aí, olha só a esperteza desse povo que fabrica ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa é caríssimo, né? E todo mundo já fez seus cálculos aí e descobriu que sai muito mais barato você comprar barras de chocolate, caixas de chocolate, pela gramatura ali de chocolate, você termina dando mais chocolate por um preço menor. Mas qual a novidade aí que as fabricantes fizeram? Já descobriram que os brasileiros estão fugindo dos ovos de Páscoa e estão indo para as barras e para os chocolates, então barras de chocolates tiveram um aumento maior do que o aumento dos ovos de Páscoa. Nessas pesquisas que saíram aí de produtos de Páscoa, sempre nessa época a gente tem um aumento muito grande, não é pequeno não, é de 20% para lá. De bacalhau, de peixe, de vinho, esses produtos que o povo costuma consumir mais na Semana Santa. Então, ovos de Páscoa e chocolates em geral também entraram na conta, já não foi mais só ovo de Páscoa. Então, houve um aumento menor nos ovos de Páscoa do que o aumento das caixas, das barras, né, das unidades de chocolate. Então, a indústria disse, peraí, o povo vai comprar o mais barato, então vamos botar mais caro também para ganhar mais. Como sempre, a gente perde sempre, não tem para onde correr. Essa aqui é a realidade. Então, o comportamento dos seres humanos aí com filas, peixe, ovos de Páscoa, tudo a mesma coisa, né? Não tem diferença. Nós somos umas andorinhas mesmo. Outra coisa que eu vi nessa semana, aproveitando esse tema aí de paixão de Cristo, foi uma reportagem, eu acho até que eu compartilhei no Facebook, mas não sei agora qual foi a empresa jornalística, né, de onde eu compartilhei. Eu me lembro que realmente nessa época, em 2001, que a reportagem fala a respeito disso, eu vi um documentário na CNN a respeito disso, né, a história que se tinha comprovada de Jesus Cristo, porque a gente tem a história na Bíblia e tem a história que os antropologistas, né, os arqueólogos, os historiadores, todo esse pessoal que de alguma forma pesquisa a humanidade, as coisas que essas pessoas conseguiam comprovar da história lá da vida de Jesus Cristo. Eu até tinha durante muito tempo esse documentário guardado comigo, por achá-lo muito interessante mesmo, mas infelizmente mudamos a tecnologia, né? Deixou de ser VHS para ser DVD, e aí eu tinha gravado em VHS, dançou, né? O documentário dançou. Mas então eu tinha até comentado ou compartilhado, eu não me lembro agora qual foi a empresa realmente que falou, e lá na reportagem falava dessa reportagem, aliás, desse documentário, que na verdade havia sido feito, uma parte dele tinha sido feito pela BBC de Londres, a BBC, e a CNN transmitiu então nos Estados Unidos, e foi aí que eu gravei. O que era então esse documentário? Ele saía contando toda a história de Cristo e dizendo quais eram as passagens que havia, pelo menos evidências históricas de alguma comprovação e tudo,
E numa das passagens se fala sobre a aparência de Jesus. Essa é a melhor que tem. Porque para muita gente soa estranhíssimo que naquela região ali do Oriente Médio, Jesus tivesse cabelos loiros, né? Fosse um cara de cabelão. Jesus sempre pareceu um hippie para mim nessas imagens que aparecem aí. Mas de cabelão, olhos azuis, né? Aquele padrão bem americano mesmo, dos anos 60, 70, lá de Woodstock. É a aparência de Jesus Cristo que se tem no mundo ocidental. Mas aí o que é que apareceu nesse documentário, né? Eles foram atrás de crânios, né? As evidências de crânios, 3 crânios da época, da região, e especialistas, como se fosse desses de CSI, mais da época, né? Forensics, eu não sei nem qual seria a tradução aqui. Como se fossem esses legistas, pronto. Conseguiram remontar qual seria o rosto de Jesus Cristo. E ele fica com um rosto muito aproximado, até com o que a gente tem aqui no Nordeste mesmo, né? Um cara de barba, mas a barba mais curta, nem lembrando essa barba longa. Cabelo um pouco mais encaracolado, curto também. Olhos castanhos, nada de olhos azuis. A pele mais morena, que é o tom de pele da região. E eu me lembro até que lá nesse documentário, que serviu de base até para essa reportagem atual, não sei o que é que houve de mais novo nessa reportagem, que foram em busca disso, né, 17 anos depois, que é de 2001. Nessa reportagem, então, aliás, lá no documentário, eu me lembro que os profissionais das universidades que falavam a respeito daquela reconstrução do rosto, lá nos Estados Unidos, eles diziam que se aquele não era o rosto de Jesus, porque, claro, não dá para você saber um rosto com extremos detalhes, tendo só o crânio, mas se aquele não era o rosto, eles diziam que certamente era um rosto que Jesus teria visto, porque era o rosto do homem médio da época. Aí divulgou-se aí hoje, mas claro, nessa época que a gente anda agora, dessa internet enlouquecida, que todo mundo tem opinião sobre tudo, e que gosta de likes, e que gosta de comentar, e que gosta de polêmica, o que já teve de gente dizendo que essa aparência de Jesus que criaram, dele mais moreno, do cabelo curto, porque não era tão comum os homens de cabelo longo na época, não sei o quê. Isso aí era coisa de gente da esquerda, né? Os esquerdistas que estavam querendo fazer um Jesus das minorias. Olha só que coisa. Na verdade, a minoria seria o Jesus de olhos azuis, porque não tem na região, não tem como, né? Historicamente, a evidência é essa. O pessoal é moreno para a banda de lá, e inclusive para a banda de cá, se vem muito moreno daí. Vem daí até a expressão Moro. Moro não do juiz, né? Moro da etnia mesmo. Mas aí o povo vem com essa conversa. Jesus é que seria minoria se fosse daquele jeito, como se espera. Na verdade, dizem até que essa imagem que se tem de Jesus é muito devido ao cinema americano, que obviamente ia representar o que se tem dos atores de lá, que se destacam em tudo. E claro que olhos azuis, por serem diferentes, para alguns pelo menos são atrativos, né? Então Jesus ficou com essa cara que os filmes americanos deram a ele, mas a realidade seria um Jesus de cabelos bem mais curtos, um Jesus de pele bem mais morena e um Jesus de olhos castanhos, como a maioria da humanidade. Faz até mais sentido nessa história de que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Parece que a imagem e semelhança ficou do jeito que estão querendo colocar, mais lá para a banda dos Estados Unidos do que do resto do mundo e mesmo do Oriente Médio. Mas isso já deu uma polêmica desgraçada, então, nesse clima que anda nas redes sociais, de se ter opinião sobre tudo, de tudo se colocar para os outros, né? Demais. Aliás, falar nesse negócio de polêmica de rede social, olha, eu me lembro na época da tragédia de Mariana, houve também aquele negócio do Bataclan lá no Paris. Em Paris, houve gente dizendo que, que absurdo, o povo se incomoda com o que aconteceu lá em Paris e ninguém liga com o que aconteceu aqui. Gente, eu acho que ninguém gosta de ver morte de ninguém, né? A morte de qualquer pessoa
quem quer que seja ela, é uma dor para a família, e se é uma dor para a família, todo mundo é capaz de se colocar no lugar e sentir a dor também. Então, a tragédia de Mariana foi sofrida pelos brasileiros, a de Paris também. Lógico que quando você pesa, a que choca mais termina sendo a de Paris, não é por nada, é porque você vê ali pessoas que estavam indo se divertir, tiveram suas vidas ceifadas por uma estupidez humana de intolerância, né? O caso de Mariana também é grave, mas você imagina o quê? Corrupção, infelizmente é uma coisa mais comum no nosso dia a dia. Então o choque, infelizmente, é um pouco menor. Não deveria ser. Se a gente não tivesse tanta corrupção, uma coisa dessa chocaria bem mais. Aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque já há um novo fla-flu na internet, que é a morte dessa policial aqui em Natal, que veio de Santa Catarina, e a morte da vereadora Marielle, lá no Rio de Janeiro. Aí gente querendo dizer, só porque ela tem a pele branca e os olhos azuis, e é uma policial, ninguém sente a morte da policial. Já a vereadora, gente, pelo amor de Deus, é o mesmo caso, né? Marielle, ela foi morta por causa de um discurso, né? A gente sente como democracia, a gente sente como vida livre, que não se tem mais essa possibilidade de você lutar pelo que é certo, porque se você faz isso, as pessoas querem lhe matar. A morte da policial é chocante também, ela morreu por ser policial, mas os bandidos não estavam lá para matá-la. Os bandidos não foram persegui-la para matá-la por uma coisa que ela falou ou deixou de falar. Infelizmente, ela estava no lugar errado, na hora errada, quando se descobriu que ela era policial, porque estava acontecendo um assalto no local. E aí o marido dela entrou lá em luta com os bandidos, até para não morrer. E infelizmente ela veio a falecer. É uma dor sofrida também. Os bandidos estão tomando conta de tudo e a gente não se defende. Mas ficar um fla-flu na internet de qual morte deveria ser mais sentida? As duas mortes são sentidas, as duas mortes são um tapa na cara da sociedade, né? Agora, se a gente vai pensar que uma morreu porque era policial, estava num assalto, e a outra morreu porque estava discursando pelos direitos humanos e estava indo para casa quando foi abordada numa execução, quer dizer, foi montado um plano para matá-la, eu acho que não dá nem para pesar essas coisas, mas eu acho uma falta de respeito com as duas famílias. Tá esse fla-flu aí na internet em relação à morte ou outra, querendo dizer que porque uma era... Tá lá até, eu compartilhei, é de William Douglas, acho que é aquele juiz, dizendo preto ou branca, hétero ou LGBT, PM ou civil, direita ou esquerda, toda morte me diminui e me incomoda. É óbvio, né? Não tem pra que estar com esse... Agora eu vou usar um discurso da direita bastante comum. Não tem pra que estar com esse mimimi. Por causa da morte de uma policial, está sendo investigado, foi sofrido do mesmo jeito, né? O que está se querendo parece que não se acompanha a morte da outra que lutava pelas minorias. Aí é que está errado. Bom, é isso, né? Hoje foi um pouco mais curto, até mais solto o tema, porque, como eu disse, passei o dia aqui organizando essa bagunça que anda por aqui em casa desde essa reforma. Parece que eu vou ter que me acostumar, porque a reforma vai voltar para cá, um pedaço pelo menos. Mas deu pra gente pelo menos discutir um pouco sobre esses comportamentos de andorinhas da sociedade e infelizmente falar sobre esse espírito de Páscoa que deveria estar aí, mas não tá. Parece que alguém até disse hoje lá no Facebook, não vou me lembrar quem foi, que era bem capaz de, se Jesus voltasse hoje, com aquele discurso dele pelos pobres e tudo, iam crucificá-lo de novo, né? O próprio pessoal aí que é cristão, da igreja e tudo, ia pegar e dizer, olha, pega essa aí, crucifica, que ele tá com mimimi, né? Esses mimimi não estão dando certo. A gente precisa parar e pensar um pouco mais como a gente se coloca no lugar do outro, ao invés de ficar querendo diminuir o outro, né? É o que eu acho. Bom, renovo o convite então para sexta, 7 da noite, domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Eu nem falei sobre as chuvas, né? Há uma previsão de chuva para hoje às 9 da noite, leve. Amanhã, 6 da manhã, leve também. Só às 2 da tarde é que a gente teria uma chuva de novo com trovoada,
como aconteceu aí durante a semana, assustando muita gente. Vamos rezar que essa previsão esteja no nível da que estava hoje na capa da tribuna. E tá tudo certo, a gente vai ter sol, então, todo fim de semana. Então, convite renovado. Boa Páscoa para todo mundo, bom feriado, bom fim de semana e até lá.